Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler 2 Coríntios capítulo 11 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Paulo continua a sua defesa. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque o zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. A estes de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos. Vós temos feito conhecer isto, assim como a serpente enganou Eva, né? Isso está lá em Gênesis 3, 4 ao 13. Então, a gente vê, irmãos, que existe o espírito do engano, né? A gente vê que existe um espírito do engano que vai pregar um Jesus diferente daquele que está na Bíblia. Então, é a tentativa de desfazer a pessoa de Cristo. Isso também é um dos espíritos do anticristo. Não é somente ficar no lugar de Cristo, mas desfazer a autoridade que nós temos nele. E é isso que a gente aprende aqui. O desprendimento do apóstolo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, como está lá em Filipenses 4, 15 ao 18. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, ele explica o que é o falso evangelho, ele fala daqueles que são portadores do falso evangelho e do verdadeiro. A gente vê aqui, ó, olha só, versículo 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque vos amo? Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo da luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, a gente vê que, além de Satanás querer enganar as pessoas, ele fala aqui, ó,
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, assim como as pessoas que estão em Cristo são ministros da justiça de Deus, as pessoas que não estão em Cristo, mas que acham que estão, também podem parecer ter boas obras e fazer o bem. O falso crente e o verdadeiro crente, na aparência, eles são muito parecidos. Mas como que a gente sabe quem é o falso e quem é o verdadeiro? Pelo coração. Não é nem pelo que ele faz, irmãos. Porque às vezes um falso crente e um verdadeiro são muito parecidos. Eles cantam na igreja, eles pregam, eles conhecem a palavra de Deus. Mas o verdadeiro crente, qual que é a diferença? É o que está dentro, é o coração. E aí que entra um ambiente de profundidade. Você vê o que está dentro. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me considera um insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E, posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas, naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Então, está lá em Atos 16, versículo 23. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, como está lá em Deuteronômio 25, 3. Fui 3 vezes fustigado com varas, como está lá em Atos 16, 22. Uma vez apedrejado, como está lá em Atos 14, 19. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, como está lá em Atos 9, 23, em perigos entre os gentios, como está lá em Atos 14, 5, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade nos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Como está lá em Atos 9, 23 ao 25. Então, Paulo mostra, nessa leitura que a gente está lendo aqui, amanhã a gente vai ler o capítulo 14, mas Paulo mostra aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, que a vida de alguém que realmente serve a Deus, ela tem os seus desafios. E por que existia tanta tribulação naquela época? Porque o mundo que eles viviam era um mundo de muita agressão. Hoje, com a conquista do cristianismo, nós temos um mundo ocidental, entre aspas, menos agressivo,
A gente tem criminalidade, a gente tem muita coisa, claro, por causa do pecado, mas a gente tem uma certa liberdade de pregar o evangelho aqui no Ocidente, e isso é conquista dos homens e mulheres de Deus que vieram para cá, pregando a palavra de Deus. E isso foi uma conquista de muitos anos, né? Então a gente tem uma liberdade religiosa hoje por causa disso. Nós temos um estado laico por causa disso. Só que naquela época o cristianismo era ilegal. Então eles eram perseguidos e a gente vê que Paulo foi muito perseguido aqui. Deus queria que Paulo sofresse? Eu creio que não. Deus não quer que ninguém sofra. Mas ele permite o sofrimento para aperfeiçoar e usa do sofrimento como um meio, muitas vezes, de aperfeiçoar o cristão. Ele pode te aperfeiçoar tanto com o sofrimento quanto te desafiando espiritualmente e intelectualmente a estudar, né? Então, Deus, aqui a gente vê que Paulo teve um desafio, né? Mas a gente vê, trazendo para nós esse capítulo aqui, a gente vê que, olha a dificuldade que ele passou aqui, mas tudo isso fez ele conhecer mais de Deus e se entregar ainda mais à palavra de Deus. Mas a gente vê que existe duas coisas. A gente vê que, de um lado, Deus permite o sofrimento porque é um meio das pessoas conhecerem mais dele. Do outro, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode jejuar mais, a gente pode orar mais, a gente pode buscar mais o Senhor. E aí, em vez de ter um sofrimento, a gente entra por um outro meio, né? Não vem pela dor, vem pelo amor. Paulo era um perseguidor do evangelho. Agora ele era o perseguido. Ele veio pela dor, irmãos. Paulo veio pela dor. Agora ele pregava o evangelho e era perseguido. Foi o meio que Deus encontrou. Deus, ele usa o sofrimento como uma forma de trazer a gente para mais perto dele. O sofrimento, ele é a escola de Deus. Mas se a gente se dispõe a estar debaixo de Deus, debaixo do Senhor de Cristo, se a gente se dispõe a obedecer, a coisa vai ficando mais leve. Agora, se a gente resiste um pouquinho, a gente vai sofrendo ainda mais tribulação. Tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por mais uma leitura, Pai. Obrigado, Pai, porque olha só como nós somos abençoados. Paulo viveu tantas dificuldades e nós estamos aqui hoje vivendo uma liberdade. Obrigado por isso, Espírito Santo. E aqui, tá vendo aqui no versículo 33, tá lá em Atos 9, 23 ao 25, a gente vê que Deus, como que eles sofreram por levar a palavra da verdade. Nós hoje, Deus, temos a liberdade, Pai. E dá-nos ousadia para pregar ainda mais essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um que está aqui possa ler essa palavra de Deus e levar ela para todas as pessoas, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. E vamos ler 2 Coríntios capítulo 12 e sermos edificados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Um abraço. Valeu!